Qual é a sua atitude em relação àquelas pessoas que você considera ser inferiores a você? Em Romanos 12,16 diz o seguinte: em lugar de ser desorgulhoso, condescendei com o que é humilde. Ou seja, aqui está deixando mais do que claro que a gente precisa ter essa atitude de humildade. O quê? A gente precisa primeiro parar e analisar que a gente não é melhor que ninguém, né? Isso, gente, eu não tô falando de questão financeira, porque tanto rico quanto pobre, tem tanto pobre que é orgulhoso e que se acha superior, quanto rico que é humilde, que ele vê, pensa no próximo e tal. Mas, gente, o que a gente tá falando aqui é de nós, nosso sentimento, né? Porque a gente precisa analisar que todos nós éramos filhos do pecado. Isso não tinha superior, inferior, porque para Deus não importa, pecado é pecado. E todos nós fomos lavados, né, e redimidos pelo mesmo sangue de Cristo. E aí, a partir do momento, todos nós fomos colocados na graça e na presença do Senhor. Então, gente, nós não podemos ter esse pensamento de superioridade. Ah, se você é um pouco mais inteligente, se você é um pouco mais esperto, use isso ao seu favor, mas não para humilhar o próximo, não para humilhar outra pessoa, não para você se colocar e se achar superior a ela. Gente, nós precisamos entender que somos melhor que ninguém. Se Deus dá uma condição melhor para você, se você é mais estudioso, porque você busca e tal, use isso para mostrar para as outras pessoas, use isso para ajudar as outras pessoas e não para se ensoberbecer, não para se colocar acima delas. Gente, uma pessoa dessa, ela nunca cresce na vida. Por quê? Porque as pessoas ao redor dela nunca vão conseguir olhar para ela como um exemplo. Por isso que aqui fala que em lugar de ser orgulhoso, seja igual aos outros, né? Ou seja humilde, seja uma pessoa que vai fazer diferença ali. Use isso que Deus te deu a mais para você elevar as outras pessoas e não para diminuir. Então, foi o que eu falei, isso independente de ser rico ou pobre, independente da educação, isso somos nós, isso é questão da gente entender isso. Porque existem muitos cristãos, sim, que são soberbos, que se acham melhor, que se acham topzão, sendo que não é, sendo que nós somos todos filhos de Deus e nós temos que nos tratar com humildade, a gente tem que tratar e visar sempre o bem-estar do outro e agir com superioridade, agir como se você fosse melhor do que a outra pessoa. Isso nunca ajuda, isso só diminui, isso só a outra pessoa que está do outro lado olha e faz ela não querer Cristo, porque ela deve pensar, gente, ele é cristão e age dessa maneira, que Cristo, que Deus é esse. Então nós precisamos vigiar isso, né? Porque infelizmente no mundo tá cheio desse tipo de pessoa, mas nós cristãos, nós não podemos ser isso. Nós temos que nos compadecer, como ele fala aqui, concedei com o que é humilde. A gente tem que olhar para esse pensamento de superioridade e deixar ele bem longe de nós, porque todos nós fomos salvos pela mesma graça. Somos superiores, sim, porque temos Cristo, porque ele é o nosso Pai, mas isso não pode fazer com que a gente esnobe as outras pessoas. Isso tem que fazer com que a gente queira ajudar as pessoas, isso tem que fazer com que a gente se sinta privilegiado de ter Deus como nosso único Salvador, de ter Ele como nosso Pai, mas de maneira nenhuma inferiorizar outra pessoa. Nós temos que usar isso para ajudar, para levantar, para salvar aqueles que estão no pecado, aqueles que estão no lamaçal, para que assim, essa posição que estamos, nós possamos usar para salvar as pessoas e não para diminuir. E nós precisamos realmente ter esse pensamento de não dar lugar para o orgulho, pensamento da gente agir como Cristo agiria, porque você vê que a mesma atitude que Cristo tinha com aqueles leprosos, com aquelas pessoas inferiores, ele tinha também a mesma atitude na casa dos ricos e tal. Então isso não é distinção, o que é o sentimento que está dentro de nós. Então nós precisamos ter esse olhar de humildade, esse olhar realmente de amor para com o próximo. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional.